Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar sobre educação e gestão, especificamente sobre governança corporativa, seus princípios, estrutura e atribuições. Governança corporativa é a função empresarial que garante a confiabilidade de uma determinada organização para os seus stakeholders, através de um conjunto de mecanismos, tanto de incentivos como de monitoramento, que alinhem o comportamento de seus executivos com os interesses dos acionistas. O programa sempre gera uma pergunta, mas antes dela, que tal dar uma paradinha no vídeo e clicar no botão logo abaixo dele, se inscrevendo no nosso canal. O canal é gratuito e uma vez por semana te avisaremos sobre um novo vídeo. Vamos à pergunta de hoje. Como funciona uma governança corporativa? Vamos descobrir a resposta a ela nos próximos minutos? Bom programa, pessoal! Os 4 princípios básicos da governança corporativa são transparência, equidade no tratamento dos stakeholders, prestação de contas, a chamada accountability, e responsabilidade corporativa, que visa a continuidade da organização. A estrutura organizacional de uma governança corporativa abrange seus sócios, o conselho de administração da empresa, o conselho fiscal, uma auditoria independente, o comitê de auditoria, a auditoria interna da organização, seu CEO e os diretores da empresa. O mecanismo que dispara a movimentação desta estrutura é a Assembleia Geral ou Reunião dos Sócios, cujas atribuições são aumentar ou reduzir o capital social e reformar o estatuto ou contrato social da empresa, eleger ou destituir conselheiros administrativos ou fiscais, analisar as contas da organização, deliberando sobre as demonstrações financeiras, aprovar transformações da empresa sob as formas de fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade, avaliar bens que venham a integrar o capital social e aprovar a remuneração dos administradores da organização. Além dos sócios atuantes através da Assembleia Geral, as atribuições das outras partes da estrutura de governança corporativa são as seguintes. O Conselho de Administração deve entender, aprovar e monitorar as decisões sobre estratégia, estrutura de capital, tolerância a risco, fusões e aquisições, contratação, dispensa, avaliação e remuneração do CEO e dos demais executivos a partir da proposta apresentada pelo próprio CEO. Escolha e avaliação da auditoria independente, processo sucessório dos conselheiros e executivos, práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, sistemas de controles internos, políticas de gestão de pessoas e código de conduta. Já o Conselho Fiscal deve fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares úteis à deliberação da Assembleia Geral. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Além de denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, denunciar à Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir providências cabíveis.
analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras da companhia. A auditoria independente deve auditar as demonstrações financeiras da organização, verificar se estas demonstrações refletem adequadamente a realidade da empresa, revisar e avaliar os controles internos da organização. Esta última atribuição deve resultar num relatório específico de recomendações sobre melhorias e aperfeiçoamentos dos controles internos e dos processos pertinentes. O Comitê de Auditoria deve, a partir da análise das demonstrações financeiras, promover a supervisão e a responsabilidade da área financeira, garantir que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis, que o comitê deve entender e monitorar adequadamente, que a auditoria interna desempenhe a contento seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria de auditoria interna, zelando pelo cumprimento do Código de Conduta da organização. Já a auditoria interna deve monitorar e avaliar a adequação do ambiente de controles internos e das normas e procedimentos estabelecidos pela gestão. Atuar proativamente na recomendação do aperfeiçoamento dos controles, das normas e dos procedimentos em consonância com as melhores práticas de mercado. E quanto ao CEO e seus diretores? O CEO é responsável pela gestão da organização e coordenação da diretoria, atuando como elo entre a mesma e o conselho de administração. Ele é o responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo conselho de administração e deve prestar contas a este órgão. Cada um dos diretores deve prestar contas ao CEO sobre suas atividades de gestão e, sempre que solicitado, ao conselho de administração, aos sócios e demais envolvidos com a anuência do CEO. Também são responsáveis pela elaboração e implementação de todos os processos operacionais e financeiros, após a aprovação do conselho de administração. O conceito de segregação de funções deve permear todos esses processos. Cabe também aos diretores mostrar que, para a escolha do CEO da organização, o Conselho de Administração deve considerar o seguinte checklist na condução desse processo. A estratégia da empresa e a sucessão executiva estão explicitamente vinculadas. O Conselho de Administração já implementou um processo para avaliar o CEO e seus sucessores potenciais? O Conselho avalia a administração através do CEO, visando um plano de sucessão para a próxima geração de líderes da empresa? O líder do Conselho orienta o processo de sucessão do CEO e de seus subordinados diretos? O Conselho de Administração trabalha para reter um executivo principal de alto desempenho e também para reter sucessores capazes? O Conselho tem um membro que poderia atuar como CEO no caso de uma saída inesperada se a empresa ainda não tiver um executivo pronto para a sucessão? O Conselho compila informações comparativas sobre os candidatos internos a CEO, coletadas de pessoas que trabalham com todos eles? Os conselheiros têm contato direto tanto com os candidatos a CEO quanto com as fontes de informação para verificar os dados sobre os candidatos? Se consultores de headhunting executivo são contratados, eles são examinados para assegurar a ausência de conflito de interesse? O Conselho assegura o sigilo do candidato? O Conselho reúne informações independentes sobre os candidatos externos? O planejamento sucessório foi incorporado à cultura da empresa? Mas e a área de governança corporativa, como se encaixa nessa estrutura e quais são suas atribuições? Conforme visto até aqui, uma organização não necessita criar uma área de governança corporativa, podendo fazer a função funcionar de forma matricial entre aquelas descritas na estrutura de governança corporativa.
Porém, se optar por tal, as principais atribuições desta área específica devem ser as seguintes. Primeira, elaborar e monitorar a execução do modelo de governança corporativa e societária. Segunda, controlar a execução e o cumprimento das diretrizes vindas da holding. Terceira, planejar e avaliar as atividades corporativas das áreas de risco e conformidade. Quarta, fortalecer a visão integrada dos riscos empresariais. Quinta, investigar e reduzir os riscos de fraude e de corrupção em parceria com a auditoria interna da empresa. E, finalmente, sexta, incorporar em sua estrutura organizacional as áreas de controladoria, gestão de riscos empresariais, avaliação de conformidade e escritório de processos. Ou seja, esta área deve atuar como uma espécie de secretaria ou órgão executivo da estrutura formada pela Assembleia Geral, Conselhos de Administração e Fiscal, auditorias independente e interna e comitê de auditoria, CEO e diretores. Pensem nisto, pessoal, enquanto eu preparo o nosso próximo programa. E não se esqueçam de nos deixar o seu like, clicando na mãozinha logo abaixo desse vídeo. Até a próxima, pessoal.